Olá pessoal, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, voltando aqui para a segunda parte do vídeo da Aileen Wuornos. Se você não assistiu a primeira parte, eu recomendo que você assista primeiro lá para você entender todo o background da história da Aileen até o primeiro crime dela e depois você volta aqui pra gente continuar, tá bom? Para você que já assistiu a primeira parte, então vamos continuar. Em 1º de junho de 1990, um topógrafo, Matthew Cocking, ele encontra um corpo. Ele vai até a polícia para avisar que ele encontrou um corpo. Ele estava nu, exceto por um boné de beisebol. E o corpo era de um homem branco de cerca de 40 anos e ele tinha sido alvejado com 6 tiros. De início, a polícia começou a desconfiar do próprio Cocking, porque ele era um cara que... Ele não tinha ficha criminal, mas ele era um pouco violento, né? Um pouco hostil com as pessoas e ele sempre andava armado, então eles acreditavam que pudesse ter tido algum tipo de desentendimento e ele acabou atirando no sujeito. Mas quando a polícia chega no local, eles veem que o corpo já estava ali num estado avançado de decomposição, então que não era algo que tinha acontecido agora ali, então eles descartam o Cocking, e não só por causa disso também, né, obviamente ele foi interrogado, eles viram outras coisas, mas só pra gente não enrolar muito nessa parte, ele foi descartado como suspeito. No dia 6 de junho, a polícia encontra outro corpo. E nesse caso, o corpo estava muito mais decomposto e eles não conseguiram nem tirar a impressão digital para saber, né, fazer qualquer tipo de identificação. A única coisa que eles conseguiram ver é que esse corpo estava baleado com 9 tiros. Eles conseguiram ver que os tiros que ele tinha levado eram de uma pistola calibre 22. E eles já sabiam do caso do Richard Mallory, e lá eles também sabiam que era de um calibre 22. Então, eles fizeram uma conexão no momento aqui meio que superficial, eles não chegaram a aprofundar isso. Porque esses corpos, eles tinham sido encontrados em condados diferentes, assim. Mais ou menos como se fosse uma região metropolitana, cada um tem a sua delegacia, a sua investigação. Eles não estavam se conversando muito, né? Então, Richard Mallory e esses dois corpos, eles não conseguiam entender nesse momento que faziam parte de uma mesma coisa. Mas a delegacia que encontrou esse terceiro corpo, eles fazem essa conexão superficial que eu disse para vocês dos calibres, eles chegam a contactar a delegacia que estava cuidando do caso do Richard Mallory, só para, nesse momento aqui, avisar, assim, olha, aqui também apareceu um corpo, também foi o mesmo calibre, só para todo mundo ficar um pouco atento. No dia 7 de junho, eles conseguem identificar a vítima do boné de beisebol como David Spears, que era um trabalhador de construção de 43 anos. O caminhão do David foi encontrado alguns dias depois, também abandonado, estava destrancado e tinha algumas coisas faltando. O David Spears era um cara grande, então a polícia continuava acreditando que esses crimes eram cometidos por um homem, porque só um homem conseguiria, né, arrastar o corpo do David Spears, porque ele era muito grande, e também dos outros dois homens. Eles não estavam cogitando em nenhum momento que uma mulher pudesse estar fazendo isso. Não muito tempo depois, o terceiro corpo foi identificado como Charles Carskaden, de 40 anos, e ele estava desaparecido desde 31 de maio, quando ele ia encontrar a sua noiva em Tampa. O carro dele também foi encontrado alguns dias depois, também com alguns itens faltando, e nesse caso aqui também tinha uma pistola 45 faltando. Ou seja, a Aileen, ela tava aí, né, numa frequência agora de crimes iguais ao que ela tinha feito com Richard Mallory. E o que algumas pessoas se questionam é por que essas vítimas, né? Porque a Aileen, nessa época, apesar dela ter diminuído a clientela dela, ela ainda pegava ali cerca de 5 homens por dia. Então, por que esses especificamente, né, viraram vítimas dela? Num podcast que eu vi, que é o Assassinos em Série, lá no Spotify, eles falam que pode ter sido várias coisas, assim. Não se acredita que esses outros homens, depois do Richard Mallory, tenham realmente tentado abusar da Aileen. Nesse momento aqui, podem ser vários outros motivos. Às vezes, alguma coisa que eles falaram, alguma coisa que ela lembrou no momento que ela estava com eles, alguma atitude que eles tiveram, qualquer coisa pode ter gatilhado essa reação da Aileen, sem mesmo eles terem feito nada efetivamente contra ela. Mais ou menos o que acontecia lá na escola, que eu falei pra vocês, que às vezes ela reagia, né, sem antes esperar o que as pessoas estavam trazendo ali pra ela. Eles falam também nesse podcast que, como ela era uma sobrevivente de
estupro, assim, normalmente quando acontece isso com uma pessoa, essa pessoa ela quer ficar longe de qualquer coisa que possa remotamente lembrar o que elas passaram, né? Sejam pessoas, sejam locais, qualquer coisa, ela quer normalmente fugir disso, né? Só que a Eileen, ela provavelmente foi realmente violentada pelo Richard Mallory. No dia seguinte, ela já estava nas ruas de novo, fazendo as mesmas coisas, nos mesmos lugares, o que pode ter, né, ajudado aí a deixar esse limite dela um pouco mais eminente ali, um pouco mais no limite realmente, né? Isso que eu tô falando aqui pra vocês é o que eu escutei no podcast, tá? Vou deixar aqui embaixo também as fontes, enfim, porque eu não tenho estudos pra falar essas coisas pra vocês. Porque alguma coisa aconteceu, né? Depois desse primeiro assassinato que ela cometeu. E também, conforme ela foi cometendo os crimes, ela foi ficando um pouco mais desleixada, digamos assim. Eu acho que ela ficou muito confiante. O que, comumente, aí é um erro, às vezes, de alguns criminosos. Achar que nunca vão ser pegos. E um desses acontecimentos aí de desleixo, digamos assim, da Eileen foi dia 4 de julho de 1990. Nesse dia, uma mulher, ela estava na sacada da casa dela e ela vê um carro dirigindo na estrada, assim, de uma forma um pouco estranha, né? Parecia que as pessoas que estavam dentro do carro ou não sabiam dirigir direito ou estavam realmente bêbadas ou alguma coisa do tipo. E o carro estava um pouco rápido. Logo à frente, o carro perde o controle e vai meio que para a lateral da estrada e bate num barranco. Do carro saem duas mulheres, era a Eileen e a Tyra. A testemunha, ela vê as duas mulheres saindo do carro, elas estavam com cervejas nas mãos e elas estavam discutindo entre elas. E o braço da Eileen estava sangrando. Essa testemunha, ela continua observando as duas, elas empurram o carro de volta para a estrada, entram no carro, ligam o carro, só que o carro anda poucos metros, assim, até falhar de vez, ele não anda mais. Nisso, elas saem do carro e começam a andar a pé. Elas tiram algumas coisas do porta-mala e saem a pé. A mulher que estava vendo tudo isso achou isso, obviamente, muito estranho, né? Então, ela liga para a polícia e quem atende essa ocorrência é um bombeiro voluntário ali que acaba fazendo essa averiguação dessa denúncia que a mulher fez. Quando ele está indo para o local, ele encontra a Eileen e a Tyra vindo pela estrada. E ele chega a parar e perguntar se elas eram as mulheres que estavam precisando de ajuda depois de um acidente de carro, porque foi mais ou menos isso que foi passado para ele, né? E elas dizem que não, rapidamente, e continuam andando. O bombeiro, ele fecha o vidro do carro e vai até o local do acidente, né? Chegando lá, ele esperava encontrar, né, um carro parado, um carro batido de repente, mas quando ele olha dentro do carro, ele percebe que existem várias manchas de sangue no assento e também no painel do carro. Logo ele percebeu que aquilo não era normal, então ele liga para o departamento de identificação de veículos, passa os dados do carro, o que eu achei um pouco estranho, porque tem alguns lugares que diz que o carro estava sem a placa, mas enfim, ele passou alguns dados do veículo e eles conseguem confirmar que esse veículo é de Peter Sims. O Peter era um aposentado de 65 anos e ele trabalhava numa pastoral cristã e estava desaparecido há quase um mês. Ele deixou o centro da Flórida, estava indo para New Jersey e nunca mais foi visto. Quando a polícia estava ali examinando melhor o carro, eles também perceberam que tinha alguns itens faltando, né? E eles conseguem coletar da porta do motorista uma palma de mão praticamente inteira. Eles pegam essa palma da mão, nessa impressão da palma, eles arquivam para que posteriormente eles pudessem fazer comparações. A testemunha que viu tudo aquilo, ela faz um retrato falado das duas mulheres e esse retrato falado é divulgado para todas as delegacias ali da região. Nesse momento, as duas mulheres, que no caso era a Tyra e a Eileen, elas são procuradas pelo desaparecimento do Peter Sims apenas, né? Não fizeram qualquer ligação com os outros crimes. Elas não pareciam estar muito preocupadas, elas continuaram levando a vida delas, indo no bar preferido delas, que é o Last Resort. A Eileen continuava pagando as cervejas para Tyra, comprando as coisas que a Tyra queria, né? Continuavam bebendo bastante, elas estavam despreocupadas.
No dia 30 de julho de 1990, Troy Burrus, um caminhoneiro de 50 anos, deixou sua rota de entrega durante a manhã e quando não retornou naquela tarde, o seu gerente começou a ligar e descobriu que o Troy não tinha aparecido nas suas últimas paradas de entrega. A esposa do Troy relatou mais ou menos às 2 da manhã que ele estava desaparecido e às 4 da manhã o caminhão dele foi encontrado. Esse caminhão estava destrancado, não tinha as chaves dentro do caminhão e também não tinha nenhum sinal do Troy. No dia 4 de agosto, o corpo do Troy foi encontrado. Na verdade, o corpo estava até próximo do caminhão, eles não tinham encontrado a primeira vez, mas ele estava próximo e ele tinha sido baleado 2 vezes. E ele foi identificado pela esposa, porque ele estava usando a aliança, né, que eles usavam e que a Eileen não tinha levado. Essa vítima talvez seja a vítima que começa a colocar em dúvida a versão da Eileen, que ela sempre estava em legítima defesa. Porque o Troy, ele estava assim, no meio da tarde, quando ele possivelmente pegou a Eileen, e as pessoas acreditam que ele realmente estava oferecendo uma carona para ela, assim, que ele não iria fazer um programa nem nada com ela, até pelo horário e também porque ele tinha essas entregas agendadas, assim. Então parece realmente que no meio de uma entrega com a outra, porque ele ia passar por esse local, ele acabou dando uma carona para ela e ela iria descer um pouco mais na frente e ele iria fazer essa entrega. Essa vítima aqui foi a primeira, assim, que as pessoas começaram a questionar, mas será que realmente era legítima defesa? É óbvio, a gente não tem como saber, só temos a versão da Eileen, mais pra frente vocês vão ver que ela vai mudar várias vezes também a versão, mas é uma coisa que as pessoas discutem. Talvez realmente as vítimas da Eileen não eram todas abusadores ou que tentaram violentar ela de alguma maneira. A própria Eileen, ela falou em algumas entrevistas posteriormente que ela costumava pedir caronas pela carona mesmo. Às vezes ela precisava ir para algum lugar e quando alguém oferecia essa carona para ela, ela oferecia os serviços dela ali de prostituta. E às vezes os caras aceitavam e às vezes não. Então pode ser que alguns desses homens realmente estavam só dando a carona para Eileen e acabaram sendo vítimas, porque como ela também já disse em algumas outras entrevistas, ela às vezes escolhia alguns caras quando ela via que eles tinham dinheiro ou tinham alguma coisa que ela podia vender posteriormente. Dia 11 de setembro de 1990, o chefe de polícia da Flórida e major aposentado da Força Aérea, Charles Humphrey, é dado como desaparecido. Ele não voltou para casa depois do trabalho e ele tinha comemorado o 35º aniversário de casamento no dia anterior. No dia seguinte, que ele foi dado como desaparecido, eles já encontraram o corpo do Charles. O corpo estava completamente vestido, né, o que era algo diferente das primeiras vítimas, e ele tinha sido baleado 7 vezes com tiros na cabeça e no torso. O carro dele também foi encontrado a vários quilômetros de onde o corpo foi encontrado. Nessa vítima também, a família negou veementemente que ele tivesse pego a Eileen para qualquer tipo de programa sexual, enfim. O Charles, ele trabalhava num serviço de saúde e ajudava em reabilitação de crianças que tinham sofrido acidentes graves e também sofrido abuso sexual. E a gente não pode, obviamente, achar que porque a pessoa, né, trabalhava com coisas boas e tal, ela não poderia fazer outra coisa fora do profissional dela. Mas, realmente, pelo que eu vi em algumas pesquisas, parece que ele não tinha mesmo esse hábito, ele era uma pessoa que gostava de ajudar outras pessoas, então pode ser que ele também tenha oferecido a carona para Eileen, porque ela estava pedindo essa carona, como uma forma de ajudar ela de alguma maneira e acabou sendo vítima da Eileen. Dia 18 de novembro de 1990, Walter Antônio, de 62 anos, um caminhoneiro, deixou a Flórida e ia para o Alabama. No dia seguinte, seu corpo parcialmente nu foi encontrado em uma área arborizada e ele foi baleado 4 vezes nas costas com uma arma calibre 22. E o carro dele também foi encontrado alguns dias depois, alguns quilômetros do corpo. E aqui também a gente tem que questionar que os tiros que ele levou foram pelas costas, né? Então, a legítima defesa também fica um pouco complicada aqui. Nesse dia específico desse caso, é dito que a Eileen tinha brigado muito feio com a Tyra. Que a Tyra começou a dizer que ela ia embora, e a Eileen saiu de casa meio atordoada e acabou cometendo esse crime. E eu encontrei mais de uma fonte falando isso, assim, que eu não sei como que as pessoas descobrem isso, né? Eu acho que muitas vezes muitas pessoas entrevistaram a Eileen
depois de tudo acontecer, né? Mas em algumas fontes eu encontrei isso, que as pessoas conseguiram fazer uma ligação que os crimes que ela cometeu sempre foi em dias que ela tinha discutido com a Tyra. Eu não sei se isso é verdade, gente. Eu tô trazendo aqui pra vocês porque eu encontrei em algumas fontes. Mas, aparentemente, parece que acontecia isso. Assim, quando a Tyra ameaçava que ia embora, quando a Tyra reclamava que não tinha dinheiro, quando a Tyra tinha algum tipo de discussão com a Eileen, era quando acontecia isso. Well, see, I wanted to save up for like a house. Every time I came home with money, she always wanted to go to the mall, buy clothes. I never bought clothes for myself. I had a bra even that had Band-Aids on it and safety pin and everything. I mean, I never could. I just took care of her. I didn't really seem to want to care about myself. I just took care of her and bought her a lot of clothes and everything. And a lot of times she just go to bars and we go to fancy restaurants and bars and we blew it all in basically bars. Esses homens todos que tiveram ali dentro de um carro com a Eileen, a gente não tem como saber se eles estavam ali para contratar a Eileen para algum programa ou não, e muito menos também se eles tentaram violentar ela de alguma forma ou não, né? Porque só temos a versão dela. Mas é aqui que as pessoas se dividem, porque muitas pessoas acreditam, sim, que esses caras estavam, sim, contratando ela como prostituta, e daí as pessoas têm muita raiva desses caras, porque a maioria deles, acho que tirando só o primeiro, né, que era aquele que já era meio criminoso e tal, todos os outros tinham relacionamento, inclusive tinha um, né, que foi o que até então não acharam o corpo ainda, né, que foi o do carro, que elas acabaram batendo, o Peter Sims, que ele trabalhava como sacerdote, né, então isso irrita muitas pessoas, porque de certa forma eles não tinham que estar lá contratando o serviço da Eileen, já que eles tinham mulher, noiva, namorada, enfim, mas tem o outro lado também das pessoas que acreditam que não foi em legítima defesa, com exceção lá do primeiro caso, né? Então, que ela realmente matava para roubar, para conseguir dinheiro e também para se sentir vingada de alguma maneira, né? Eu acredito que talvez tenha nessa versão aqui, aquilo que eu já comentei com vocês, de ter alguma coisa específica nesses homens que gatilhou dela cometer o crime. Porque ela não fazia isso todo dia, ela não fazia isso com todo mundo, então por que esses especificamente? A gente não tem como saber, pode ter sido porque no dia ela brigou com a Tyra, pode ser porque aquele homem específico gatilhou ela de alguma maneira, pode. Então é muito complicado a gente saber exatamente o que aconteceu, porque os homens estão mortos e a versão é só da Eileen. E como eu falei, ela vai mudar várias vezes. Nesse momento aqui, com todos esses corpos, esses tiros e tudo mais, finalmente os policiais começam a fazer algumas conexões, porque eles começaram a ver que eram muito parecidos, né? Assim, os casos ali, os caminhões eram sempre encontrados depois, os carros eram sempre na beira da estrada. Então eles fazem uma conexão que possivelmente era um caroneiro que estava fazendo isso, né? Alguém que estava nas estradas ali pedindo carona para essas pessoas. Só que nessa época aqui, ninguém pedia carona ou dava carona facilmente. Então eles começaram a pensar que possivelmente era uma mulher que fazia aquilo, porque se tivesse um homem pedindo carona, talvez eles não parassem para dar essa carona. Então teria que ser alguém que passasse uma imagem mais confiável, de segurança, né? Que os homens que dessem carona para essa pessoa não se sentissem ameaçados. E junto com isso também o retrato falado, né, que foi feito no caso do Peter Sims, que o corpo dele não foi encontrado, mas que parecia ser o mesmo caso, né, que elas também roubaram o carro e tudo mais. Então essas coisas todas começaram a se encaixar nesse momento. Então eles decidem divulgar o retrato falado das duas mulheres para imprensa. E esses retratos falados começaram a aparecer em todos os lugares, né? TV, jornal impresso, todos os lugares. A Eileen, nesse momento, ela dá uma desesperada, ela pega a arma calibre 22, porque também era uma coisa que estava sendo falada, né? E ela joga essa arma de uma ponte. Muitas pessoas começaram a dar pistas, né? E falar do nome da Eileen, do nome da Tyra. Também às vezes não falavam o nome, mas falavam que já tinham visto elas em tal lugar. E o cerco começou a se fechar. Então a Tyra, ela simplesmente abandona a Eileen e ela volta para a cidade natal dela, na Pensilvânia, para se esconder na casa da irmã dela. A Eileen, nesse momento, ela de novo se sentiu abandonada, menosprezada, né? E a Tyra deixou ela lá no olho do furacão. A polícia, ela começou a olhar nas lojas de penhores, né? Porque eles acreditavam que esses objetos que foram roubados possivelmente poderiam estar lá.
E eles estavam certos, né? Porque já na primeira loja eles encontram a câmera do Richard Mallory. E lembra que eu falei que eles tinham pedido para a Eileen uma cópia da identidade e a impressão digital, né? E lá estava. Junto com isso, eles também pegaram aquela impressão da palma da mão que foi retirada do carro do Peter Sims, com a digital deixada na loja de penhores e também com a digital da Eileen que ela tinha na ficha criminal dela, né? Ela já tinha sido presa, ela já tinha vários delitos, então era muito fácil de encontrar a digital dela e, obviamente, deu match. A polícia sabia, né, agora quem era a Eileen, já tinha todas as informações e nesse momento a Eileen ela já tinha saído do motel que ela estava morando com a Tyra, né? Ela sabia que a polícia iria atrás dela e tudo mais e ela estava meio que vagando por aí. A polícia foi muito cuidadosa nesse momento porque eles não queriam deixar ela escapar. E eles percebem que ela continua indo no bar que ela sempre ia, no Last Resort. Inclusive, nessa época, ela estava dormindo num sofá abandonado no estacionamento do Last Resort. E no dia 8 de janeiro de 1991, a Eileen estava lá afogando as mágoas, né? Porque tinha sido abandonada pela Tyra, estava com medo de ser presa e tudo mais. Era um local que ela se sentia, de certa forma, acolhida. E, de repente, ela é abordada por 2 homens. Eles se apresentaram como Bucket e Drums. Eles começaram a conversar com a Eileen, eles pagaram cervejas para ela, eles falaram que eles eram uns traficantes da região. E ela achou eles gente boa, achou que enquanto eles estivessem pagando cerveja pra ela ia ser legal com eles, né? E eles também deram algumas moedas pra ela escolher a música preferida dela da Jukebox. E a Eileen tava se sentindo bem, né? Só que talvez ela não se sentisse tão bem se ela soubesse que esses 2 homens que se diziam traficantes, na verdade, eram 2 policiais disfarçados. Eles ficam conversando com a Eileen até mais ou menos meia-noite e eles decidem ir embora. Como eu falei, eles queriam ser muito cuidadosos, né? Então eles avisam a central que a Eileen estava ali, que ela estava dormindo ali no bar e que eles tinham feito contato com ela, tinham conversado e estabelecido uma certa amizade ali com ela, né? Então no dia seguinte, já às 11 da manhã, que é o horário que o bar abre, a Eileen tinha acabado de acordar ali do sofá dela, ela já entra no bar, começar a beber, né? Porque era só isso que ela fazia nesse momento. Ela começa a pedir algumas moedas para as pessoas, para alguém pagar uma cerveja para ela. Nisso, Drums e Bucket, né, os policiais disfarçados, entram novamente no bar. E a Eileen, ela fica até feliz de ver eles novamente, né? Porque ela sabia, então, que ela ia ganhar cerveja de graça de novo, que ela ia ganhar algumas moedas e queriam conversar com ela. E aqui, gente, as histórias mudam um pouco. Eu vou contar aqui a versão que eu vi o próprio policial contando num documentário que eu vi, tá? Ele disse que eles voltam, né, nessa manhã, ficam conversando com ela ali, e eles começam a convencer a Eileen pra ir pra uma festa junto com eles. Só que em certo momento, um policial pede pra sair, né, porque ele precisava fazer alguma coisa no carro, alguma coisa assim, e o outro policial fica ali e ele conversa com a Eileen falando que ela tá cheirando muito mal, que ele não iria pra uma festa e levar uma mulher que tá cheirando mal, né? E daí ela disse, né, que ela não tinha onde morar, ela não tinha onde tomar banho, e ele fala assim, não, eu tô hospedado próximo daqui, vamos pro meu quarto de hotel, lá você toma um banho e daí a gente vai pra festa. A ideia dos policiais era tirar a Eileen do bar, eles não queriam fazer isso lá dentro do bar. Então, eles convencem a Eileen disso, ela sai, só que mal sabe ela que aquele primeiro policial que tinha saído já tinha avisado pra chamar os reforços. E quando ela sai, tem cerca de uns 8 policiais esperando por ela lá fora. Nesse dia 9 de janeiro de 91, foi o dia que ela bebeu a última cerveja dela, que foi paga aí por esses policiais no bar Last Resort. De início, a polícia fala para Eileen que eles estão prendendo ela por um mandado pendente de posse de armas. Eles não falam nada dos crimes. Ao mesmo tempo que a polícia estava nessa operação aqui com a Eileen, eles vão atrás da Tyra. Eles rastreiam ela e chegam a conversar com a Tyra. E ela já diz de cara pra polícia aquilo que eu já comentei pra vocês. Ela disse que ela meio que entendia o que a Eileen estava fazendo, mas ela não sabia de detalhes. Ela pedia pra Eileen não falar nada
e que ela simplesmente, assim, só via, às vezes, as coisas que a Eileen trazia pra casa. O que é muito cômodo, assim, porque ela tá basicamente dizendo que ela sabia o que a namorada tava fazendo, mas que ela só não queria saber os detalhes, e que isso a inocentava de alguma maneira, assim. O que não é verdade, porque a Tyra foi vista dentro do carro do Peter Sims, e ela também ia junto com a Eileen penhorar esses objetos. Então, obviamente, de alguma forma ela era cúmplice da Eileen. E, inclusive, gente, tem gente que acredita que ela ia junto com a Eileen, por isso que elas conseguiam carregar os corpos ali, que seria muito pesado para uma mulher carregar, né? Tem pessoas que acreditam nisso, mas nunca foi provado nada que a Tyra estava no momento do crime com a Eileen. A polícia, então, faz um acordo com a Tyra, eles basicamente falam para ela assim, olha, se você ajudar a gente a ter uma confissão da Eileen e você testemunhar contra ela no julgamento, você vai ficar imune, a gente não vai te acusar de nada, você vai sair como uma mulher livre. E ela nem titubeou muito e já aceitou esse acordo. A polícia traz a Tyra ali pra Flórida, né, pra Daytona, colocam ela num hotel e eles começam a fazer algumas ligações pra Eileen lá na prisão. Pelo que eu entendi, foi mais de um dia de ligação, assim, não foi uma ligação só, tiveram várias. Basicamente, a Tyra liga e começa a chorar, a falar que ela tá com medo de ser presa e enfim, essas coisas, meio que apelando pro lado emocional da Eileen. E a Eileen acaba numa hora meio que desconfiando que tem gente junto com a Tyra. E ela fala assim, diga o que eles querem que você diga, se precisar confessar eu confesso, que você não tem nada a ver com isso. E basicamente ela confessa que fez tudo sozinha. I love you a lot. I don't know whether I should keep on living or if I should... No, Ty, listen. Ty, listen. What? I will cover you because you are not in trouble. You're innocent. I know I am. I'm not going to let you go to jail or anything. Listen, if I have to confess, I will. I want you to do that. And the only reason I'm confessing, too, is because I loved her so much. I don't want to get her in trouble because she's not the one. I don't know. Aqui é um pouco curioso também que eu li nos comentários, né? As pessoas se apegam muito a essas gravações das duas, porque realmente as pessoas elas ficam muito mais do lado da Eileen, né? E normalmente não gostam da Tyra. Chegam até a questionar que a Tyra tá fingindo um choro e que a Eileen mesmo assim tá falando que ama ela e tudo mais, e a Tyra não responde. Então, gente, até isso as pessoas discutem, assim, o jeito que a Tyra tá falando, o jeito que a Eileen tá falando. Eu quero saber a opinião de vocês. A Eileen, até o final da vida dela, ela diz que a Tyra não tem nada a ver com os crimes e nunca teve. Mesmo a Tyra cooperando com a polícia contra a Eileen. Ela nunca falou nada contra a Tyra. Então, depois dessa ligação, a Eileen, ela confessa que ela matou os 7 homens, inclusive o Peter Sims, apesar de não ter encontrado o corpo. E ela diz que ela matou todos em legítima defesa. Everybody's looking at the number. You I killed look at the 7 number. men, 7 strangers. Does that not make you a serial So killer? I didn't kill them every day, did I? Did I go out there every day and say, I'm going to kill? If I did, there would Well, be no, it hundreds. took you to... They were going to kill me. I killed them. That is a normal thing to do. It's a human thing. I did the right thing or I wouldn't be here today. Like 7 killings? It wasn't every day. I was out prostituting and I was dealing with hundreds and hundreds of guys. You got a jerk that's going to come along and try to rape me, I'm going to fight. But you killed a loved one. So, they almost killed me. Oh, jeez. Enquanto aí os trâmites de julgamento aconteciam, né, até iniciar propriamente dito, a Eileen ficou muito famosa, assim, as TVs, as revistas, jornais, todo mundo queria falar com ela, entrevistas com ela, e ela deu entrevistas e contou a história dela pra quem quisesse ouvir, assim. E nisso, ela começou também a mudar muito a versão dela, né? Tinha horas que ela dizia que tinha sido em legítima defesa, daí tinha horas que ela não dizia isso, aí ela mudava alguns detalhes, né, dos crimes e tudo mais. Então, ela tava, assim, na verdade, aproveitando a fama dela, assim, nesse momento, né, que era o que ela sempre quis, ter um pouco de atenção das pessoas, né, que as pessoas fossem atrás dela por algum motivo. Até nessa época aqui, ela deu várias entrevistas para documentários e até acho que livros também, porque ela acreditava que ela ia ganhar muito dinheiro com isso, né, só que na Flórida tem uma lei que não permite, né, que os criminosos lucrem
com o crime que eles cometeram, assim, com documentários e livros. Lee, it sounds like you've been betrayed by everyone. That's right, I was. That's why I don't care if I'm executed and leave this planet. Foi nessa época também que ela foi apelidada de A Dama da Noite, né, pela imprensa. E em 14 de janeiro de 1992 começou o julgamento. E o julgamento era só sobre o assassinato do Richard Mallory, porque era o único caso que a polícia tinha provas realmente concretas. Os outros, eles não tinham como ligar diretamente a Eileen. E até aquele que tinha a palma da mão no carro, era exatamente o caso que não encontraram o corpo. Então, nesse momento, ela foi julgada só pelo caso do Richard. Mas, como ela tinha confessado os outros crimes, ali eles puderam utilizar, foi autorizado, né, eles utilizarem as provas e evidências desses outros assassinatos para meio que provar o comportamento do criminoso ali, do caso da Eileen, né, que seria mais ou menos o mesmo comportamento em todos os crimes, e daí isso ajudaria ali no caso do Richard Mallory. Então, os outros assassinatos também foram comentados ali no julgamento. O curioso aqui é que eles não falaram nada do histórico do Richard Mallory, né, que ele já tinha histórico violento, de abusos, que já tinha sido preso por isso e tudo mais. E eles pintaram a Eileen simplesmente como essa mulher maldosa, fria, que matava para roubar. E como eles não puderam falar nada desse histórico do Richard Mallory, as pessoas não conseguiam ali acreditar na versão dela de legítima defesa. Mas o momento mais dramático foi com certeza quando a Tyra foi testemunhar contra a Eileen. Ela não esperava que isso fosse acontecer. Ela fica o tempo inteiro olhando para as mãos, ela não consegue olhar para a Tyra também não olha para ela. A Tyra, ela começou a dizer que a Eileen era uma pessoa perigosa e que ela tinha medo da Eileen, por isso que ela nunca disse nada, que a Eileen era agressiva com ela. Só que assim, gente, no tribunal eu não senti assim que a Tyra é uma pessoa que tava com medo da Eileen ou que tinha esse comportamento assim mais retraído. Eu senti o contrário, assim, eu senti que ela realmente parecia que dava as ordens ali no relacionamento das duas. Não sei, é uma percepção minha, né? Só uma opinião aqui. A defesa de Eileen declarou que ela era mentalmente doente, sofria de transtorno de personalidade fronteiriça e antissocial, e sua infância conturbada arruinaram qualquer chance de normalidade na sua vida adulta. O que foi complicado para a defesa foi que a teoria ali da legítima defesa era estranho porque o modus operandi ali de todos os crimes era um pouco parecido. Então, assim, como que sempre era igual, assim, sempre era igual, o cara atacava ela sempre fazia a mesma coisa, sabe, assim, como se fosse realmente programado, os homens iam agir da mesma forma e ela iria agir da mesma forma, então isso ficou um pouco confuso ali no julgamento. Dia 27 de janeiro de 92, o júri foi deliberar. E nesse momento aqui, a Eileen, ela tava completamente assim, já no chão. Eu acho que depois do testemunho da Tyra contra ela, foi quando realmente acabou tudo pra ela e nada mais fazia sentido, porque a Tyra ainda era a única pessoa ou a única coisa na vida dela que ela ainda tinha alguma vontade de viver por, né? Que ela fazia as coisas para a Tyra. E depois de 2 horas de deliberação, o júri considera Eileen culpada de assassinato em primeiro grau. E quando o veredito foi anunciado, a Eileen, ela se descontrolou e acabou xingando todo mundo que estava ali. Dia 31 de janeiro de 92, Eileen é condenada à morte por cadeira elétrica. Não muito tempo depois, no final de março de 92, foi quando a Eileen, ela disse que ela queria acertar as contas com Jesus. Ela se dizia muito cristã e ela falou que ali naquele tempo da prisão, né, ela estava conversando muito com Jesus e ela queria confessar tudo que ela tinha feito. E foi aqui que ela começou a dizer que o primeiro assassinato foi em legítima defesa, mas todos os outros não. Primeiro ela começou a dizer que eles deram indícios que iriam violentar ela e por isso ela já atacou de volta, mas depois ela começou a dizer que ela matou todo mundo a sangue frio, que ela realmente matava pra roubar, e tudo isso porque parecia que ela queria que a sentença de morte dela viesse rápido, assim. Ela simplesmente queria morrer. Do you want to die? You want to... Oh man, if I was to leave this planet, it wouldn't be no big deal to me, because this is a wicked world. Wicked world. Muitas pessoas dizem que ela fez essa confissão porque ela não queria enfrentar outros julgamentos e principalmente que ela não queria enfrentar a Tyra testemunhando contra ela de novo, assim, ela não queria
viver isso novamente. Ela chegou a renunciar de todas as apelações que ela tinha direito, porque ela não queria, assim, ela não queria lutar contra isso, ela simplesmente queria morrer. Ela deu várias declarações falando, assim, que a Aileen Wuornos precisava morrer, porque senão ela iria matar novamente, né? Então, parecia que ela tinha desistido realmente, ela não queria mais ficar aqui, né? Como ela confessou, né, todos os outros assassinatos, e também à medida que nos meses eles foram fazendo os processos de cada assassinato, mais 5 penas de morte foram adicionadas a que ela já tinha recebido ali do Richard Mallory. Eles só não colocaram o caso do Peter Sims porque o corpo realmente nunca foi encontrado. Então, no total, ela ficou com 6 penas de morte. E a Aileen, nesse período todo, ela sempre era vista assim com mudanças de humor muito visíveis, inclusive em até algumas entrevistas que tem no YouTube você consegue ver. Quando ela recebia essas sentenças de morte que vieram depois também, ela reagia muito violentamente, e daí em outro momento ela estava sendo educada, ela estava rindo, falando com os entrevistadores, então é muito interessante de ver o comportamento dela, assim, como realmente muda muito rápido, o que faz a gente pensar que se de repente não era isso que acontecia ali, quando ela estava com esses homens dentro do carro, né, de repente ela estava de um jeito agradável ali, ela tinha esse comportamento até para atrair eles de alguma forma, né, pegar a carona, para que ela se passasse por confiável, e daí ela acabava roubando e matando esses homens. Quero sempre frisar, assim, porque a gente não tem como saber, e eu também não consigo formar uma opinião se realmente eu acredito que, tirando o primeiro, os outros seriam legítima defesa, né? Eu acho complicado, assim, a gente ter algum tipo de julgamento, né? E outra coisa que eu vi pesquisando é que dependendo do documentário que você vai assistir, você vai ver ela de um jeito e de outro, né? Tem alguns documentários que realmente pegam nesse lado mais de uma assassina fria, calculista, que gostava de matar, e tem o outro lado que vai falar que ela é um resultado do que ela viveu na vida inteira dela e de abusos desde muito pequena, e que ela nunca teve nenhum tipo de felicidade na vida, como eu falei aqui, nenhuma pessoa para dar um apoio para ela, sempre tentando sobreviver, e daí chegou uma hora que ela simplesmente não conseguiu mais, e que esse abuso do Richard Mallory ali gatilhou algo muito maior dentro dela, e daí ela simplesmente chutou o balde e vamos aí. The day I met Richard Mallory, the way he sexually abused me, I said to myself, I said, if anybody ever comes up to me again and ever tries to rape me like that, he will definitely wish he had not met this prostitute. É muito complicado, é uma história muito complicada, assim, de você analisar o comportamento dela, porque, obviamente, gente, ela fez coisas erradas, que foi tirar a vida desses homens. A gente sabe que tem gente que tem vidas muito, muito sofridas, muito tristes e não se tornam criminosos, só que, como eu falei no início, as pessoas, elas conseguem, de alguma forma, sentir pena da Aileen, sentir uma certa compaixão, porque não percebem nela a maldade, né, desde o início, assim. Na verdade, parece que ela simplesmente só reagiu quando adulta em toda a vida que ela teve até então. I don't understand why you people think that I should sit here and cry my brains out for somebody who is going to kill me or rape me or beat me to death. I did something to keep myself alive, because what I did, anybody would have done. I'm not afraid of dying. I love the Lord, and matter of fact, I want to die now. I've been through so much hell in this world, and so much. The people refuse to listen. The public refuses to care because of prostitution. Como eu falei também, eu li muitos comentários, né, tanto de documentários brasileiros, quanto a maioria gringos também, e a maioria das pessoas conseguem ter um tipo de empatia com a Aileen. É muito curioso isso, assim, eu tô louca pra saber a opinião de vocês. Algumas coisas que aconteceram aí na prisão, né, depois que a Aileen foi condenada e tudo mais, né, ela teve uma mulher, o nome dela é Arlene, se eu não me engano, ela viu a história da Aileen e ela sentia que ela tinha que adotar a Aileen, porque ela precisava de alguém da família, alguém que desse amor pra ela nesses últimos dias aí que ela iria viver na prisão. Foi um relacionamento meio estranho, assim, as pessoas acharam super, né, incomum, e pelo que eu entendi, essa mulher realmente adotou a Aileen, ela teve papéis e tudo mais,
Só que chegou um momento que a Eileen, ela começou a perceber que essa mulher também estava, mais uma vez, tirando proveito dela, né? Era mais uma pessoa que estava ali, de certa forma, abusando dela, porque essa mulher, ela estava ganhando dinheiro, né? Com as entrevistas que ela dava, com as coisas que ela fazia por causa da Eileen. E também porque ela começou a perceber, ela diz, né? A Eileen disse que essa mulher, ela tava meio que dando ideias pra ela, assim, por exemplo, como ela poderia tirar a própria vida na prisão, umas coisas assim, e ela acabou cortando relações com essa mulher. O que aconteceu também nos anos posteriores aí, até a execução dela, foi que a Eileen começou a ficar cada vez mais delirante, né? Ela começou a ter várias teorias da conspiração. Ela começava a achar que a comida estava envenenada, então ela precisava lavar todas as comidas antes de comer. Ela dizia que o espelho tinha uma espécie de onda supersônica que mandava sinais para a cabeça dela. E ela chegou também numa versão de que a polícia, quando ela descobriu o corpo do Richard Mallory, eles já sabiam que era ela a culpada, mas que eles deixaram ela continuar cometendo os crimes e tirando a vida desses homens, que era para fazer uma limpeza na cidade. The cops knew who I was. After Richard Mallory died, I left prints everywhere, and they covered it up. And let me kill the rest of those guys to turn me into a serial killer and everything. I had to wash all my food off. And then one day I didn't wash my food off, and I was sick for 3 weeks, almost died. Histórias muito mirabolantes e delirantes. Então ela foi se desconectando realmente da realidade. Bom, a Eileen, ela é vista, se você procurar na internet, você vai achar bem fácil, assim, como uma espécie de um anti-herói, assim, para as pessoas que sofreram abuso. As pessoas sentem que ela, de alguma forma, vingou o que ela sofreu, né? E, de alguma forma, essas pessoas se sentem um pouco vingadas. Eu encontrei algumas coisas na internet sobre isso, assim, fotos das pessoas realmente enaltecendo a Eileen, porque elas se sentem representadas, assim, que talvez seria uma coisa que as pessoas tivessem vontade de fazer com quem as abusou, né? Então, é bem curioso isso. Anybody who rapes, to me, is a sick, deranged piece of puke that doesn't even deserve to live. Did you say to yourself, I'm out of control. I'm killing people? No, I thought to myself, those men are out of control. I'm sick and tired of those men out there thinking they can control us and do whatever they damn well please with our bodies. A Eileen, nos últimos dias, ali, meses de vida, ela voltou a ter a conexão com aquela amiga que eu mencionei pra vocês lá no começo, a Dawn. E foi a única pessoa, assim, que esteve próxima da Eileen nos últimos dias dela. Inclusive, até aquela Arlene, que adotou ela nem ficou sabendo da data de execução da Eileen. E, na verdade, a Dawn, além de ela ficar presente na vida da Eileen nos últimos dias, ela trocou cerca de 11 anos de cartas com a Eileen. Ou seja, praticamente todo o tempo que a Eileen ficou presa antes de ser executada. Se eu não me engano, foi um dia antes ou horas antes da execução, a Eileen, ela deu uma entrevista para um repórter que estava fazendo um documentário. Essa entrevista tem no YouTube, também vou deixar aqui embaixo. No início da entrevista, ela tá assim, calma. Na verdade, ela tá, acho que, querendo transparecer que ela tá calma, né? E que tá tudo bem, que ela vai morrer, né, gente? Ela vai ser executada, mas ela tá tentando parecer calma. I'm prepared. I'm all right with it. I'm okay. God is going to be there. Jesus Christ is going to be there. All the angels and everything. I know it's going to be good because I didn't do anything as wrong as they said. I did the right thing. I'm on my way to the chamber. Nothing stopping it. You can believe it or you don't have to believe it. That's up to you, man. Put a big question mark on your film. Mas conforme a entrevista vai andando, você vai vendo como o comportamento dela muda, como ela começa com essas histórias meio delirantes. You sabotaged my ass, society, and the cops, and the system. A raped woman got executed and was used for books and movies and shit. We're gonna have to cut this interview, Nick. I'm not going to go into any more detail. I'm leaving. I'm glad. Thanks a lot, society, for raping my ass. Okay, let's go. Numa das últimas declarações da Eileen, ela continuava com a versão que ela foi, né, até o final, de que ela cometeu todos os crimes a sangue frio e que tudo que as pessoas falavam dela era verdade. E ela também chegou a dizer que toda aquela descrição que ela deu sobre o Richard Mallory, né, o que ele fez com ela, foi algo para enganar o sistema, foi uma mentira que ela fez, foi uma encenação.
E de novo, acredita-se que ela ficou com essa versão justamente porque ela não queria que de nenhuma forma a execução dela fosse adiada ou qualquer coisa do tipo. And I gotta come clean that I killed those 7 men in first-degree murder and robbery. As they said, they had it right. It's serial killer. I had pretty much had them selected that they were going to die. I'm being really straight up about everything. There's no self-defense. I'm really sorry what happened about everything. I carried the gun for protection, but then I got where I was getting a real problem, and our rent was due $1,200 behind. Tyra was doing a lot of beer drinking and stuff. She wanted to go out all the time, so she was burning up the money I was making. Yeah, Richard Mallory was not self-defense. I needed his wheels to move the stuff, and he had the right amount of money I needed to move into the apartment, so. Oh, I was just doing a lying biz. That was just my lying gig, try to beat the system. Because in court you gave such a graphic description of what had happened with Richard Mallory. Yeah, after sitting around thinking how I could drum up a story. But it was pretty convincing. Was it? That's sad. Well, I thought so. God, that's sad. A Eileen, ela foi executada com injeção letal, porque a cadeira elétrica não existia mais, né? Teve algum outro caso que eu falei aqui que foi a mesma coisa. E as últimas palavras dela foram, assim, interessantes, como várias que ela deu, né, durante todo esse tempo que ela ficou aí na prisão. Eles perguntaram, né, se ela queria falar alguma coisa, as últimas palavras, e ela disse: "Sim, gostaria apenas de dizer que eu estou navegando com a rocha e voltarei, como no filme Independence Day, com Jesus. 6 de junho, como no filme. Grande nave-mãe e tudo. Eu voltarei. Eu voltarei." A Eileen foi morta em 9 de outubro de 2002 e ela se recusou a fazer sua última refeição. Ela apenas tomou uma xícara de café. Ela acabou sendo cremada depois e as cinzas foi dada para essa amiga dela, a Dawn, e ela jogou lá na cidade onde ela cresceu, né, em Troy, numa árvore. E foi uma cerimônia só das cinzas da Eileen com a Dawn. Como eu falei, ela nasceu sozinha e acabou morrendo praticamente sozinha. Uma coisa curiosa que eu vi sobre esse caso, sobre os momentos finais da Eileen, é que ela escutava uma música específica. O nome da música era Carnival, da cantora Natalie Merchant. Ela pediu pra tocar essa música no funeral dela ali, na cremação, e quando a amiga fosse descartar as cinzas, né? E o cara que tava fazendo o documentário, ele sabia desse detalhe e ele pediu pra cantora pra usar a música dela no documentário. E no início, essa cantora, ela não quis. Ela falou que ela não queria ter nada a ver com a Eileen, assim. Só que o diretor, ele falou assim: "Não, eu não tô pedindo a tua música só pra fazer uma trilha sonora no meu documentário. Eu tô pedindo a tua música porque você fez parte da vida da Eileen." E ela disse que aquilo tocou ela de alguma maneira e ela acabou deixando, né, que usassem a música dela no documentário. O documentário é o Life and Death of a Serial Killer, e eu acho que é nesse documentário que tem todas essas entrevistas que ela deu aí, últimas antes de morrer e tudo mais. A cantora, ela deu uma declaração também dizendo o seguinte: "É muito estranho pensar nos lugares que minha música pode ir depois que sai das minhas mãos. Se isso lhe deu algum consolo, eu tenho que ser grata." Have I been blind? Have I been lost inside myself and my own mind? E outra coisa que eu achei interessante foi o CD da Cardi B. Vou colocar a foto aqui pra vocês verem, onde ela imita, né, uma foto bem famosa da Eileen, que é aquilo que eu falei, né, que ela é vista como anti-herói e é exaltada em vários grupos e principalmente de mulheres que foram abusadas. É um pouco perigoso isso, mas eu acho que no caso da Eileen, a história dela tem que ser compreendida para que ela nunca mais seja repetida, né? Eu também fui pesquisar sobre esse bar, né, que ela ia sempre, o Last Resort. Eu encontrei no Google Maps, ele ainda existe, é um bar bem pequenininho, assim. E esse bar, gente, é muito curioso. Eu encontrei uma matéria, só que é de 2012 essa matéria, então eu não sei se ainda está assim lá, né? Eles realmente têm esse bar lá, meio que quase que um altar da Eileen lá dentro, assim. Eles colocaram lá que é o bar onde ela tomou a última cerveja da vida dela e, se não me engano, eles vendem até camisetas, alguns souvenirs lá dentro. E o dono do bar, ele vendia até no eBay
só que a polícia proibiu ele de vender esses itens no eBay. Então ele vende só lá dentro do bar. Tem uns molhinhos de pimenta, pelo que eu li na reportagem também, que vai o nome dela. E na placa, na entrada, você consegue ver assim que tá escrito Ice Cold Beer and Killer Woman, que é o slogan do bar, assim. É uma coisa que parece que eles se orgulham. Uma coisa que eu não posso deixar de comentar aqui é o filme, né, o Monster, com a Charlize Theron e a Christina Ricci. Se eu não me engano, a Charlize Theron, ela ganhou um Oscar, ou ela foi indicada para um Oscar, agora eu não consigo lembrar exatamente, mas eu vi que alguma premiação que ela ganhou, coincidentemente dava no mesmo dia do aniversário da Aileen, o que é muito louco isso, né? E esse filme, quando eu assisti, eu lembro que eu assisti assim, meses depois que lançou, e antes de eu assistir, eu fui conhecer a história da Aileen, né? Faz bastante tempo atrás. E daí eu assisti o filme já conhecendo a história. Assim, tem coisas muito verídicas, tem coisas muito fortes, né? Como eu falei, da cena lá dela sendo violentada pelo Richard Mallory, é bem forte. Que foi a cena que eu falei pra vocês que me deu um pouco de enjoo de relembrar, porque eu já não lembrava mais dessa cena. Mas a Charlize Theron, ela tá simplesmente maravilhosa nesse filme, ela ficou muito parecida com a Aileen. E no filme eu acho que eles passam mais ainda esse lance de eles conseguirem fazer com que a gente tenha algum tipo de compaixão com a Aileen, é mais ainda. Everything that I've ever seen on her, it's just the surface. And from the time that she was arrested, nobody knew where this woman came from. And whenever she was photographed, you know, it was like these images of her with these big eyes. And it looked like she was trying to choke herself, and all she was trying to do was, you know, throw her hair back. Something so innocent turned so cruel and... A única coisa que eu senti é que no filme, eu acho que a Tyra, ela é pintada um pouco mais amorosa, digamos assim, do que eu senti na história real, sabe? Mas ela faz exatamente as mesmas coisas, ela também liga, né, pra conseguir a confissão da Aileen, ela também vai testemunhar, tem tudo isso, e a Aileen também diz, né, que ama a Tyra até o fim dos dias, assim mesmo com tudo isso acontecendo, e isso também aconteceu na vida real. You really love Tyra. Some people would say, I love her a lot. I spoke to her yesterday. You spoke Tyra Moore? Yep. Tell me about it. And she said to me, you smile. You know, some people say, why are you smiling? This is a woman who testified against you. I still love her. I always will love her. I will love her. I hope I see her in heaven. So you were very close? Yeah, we're... All right. And I still miss her, and I still love her. Esse caso é muito louco, gente, assim, eu tomo muito cuidado pra não tomar nenhum partido ou fazer nenhum julgamento, porque realmente é muito complicado, a gente não tem todas as informações, mas eu sei que o nosso lado humano acaba se solidarizando muito com a vida da Aileen, assim, é uma das histórias mais tristes, assim, que eu conheço de pessoas, né, que entraram pro mundo do crime depois, assim. Eu acho que isso que eu lia nos comentários é um pouco verdade, que a gente não consegue ver tanto a maldade, o ódio nela, assim, como a gente vê em outros casos, né, em outras pessoas que matam, assim, e fazem coisas horríveis. É aquilo que parece que ela realmente nunca teve um momento feliz, nunca teve uma pessoa que tivesse do lado dela. A própria Tyra, né, é meio confuso, porque parece que era um relacionamento abusivo, e também no final, ali das contas, ela acaba abandonando a Aileen, vai para outra cidade, depois vai lá testemunhar contra ela, né? To me, this world is nothing but evil, and all of us are full of evil one way or another. We have evil in us, all of us do. And my evil would just happen to come out because of the circumstances of what I was doing. Hitchhiking, hooking, on the road. I was a homeless person all my life. I heard, you know, that you just couldn't stand being on death row after 12 years. Nick, this is the last time I'm going to say it. You have to kill Aileen Wuornos because she'll kill again. E as pessoas, elas ficam discutindo se a Aileen é essa mulher que sofreu e que foi vítima da vida dela e que foi só um resultado do que aconteceu com ela. E as pessoas aqui ficam discutindo que ela é uma pessoa fria, calculista, assassina, que queria matar os homens pra roubar. E, na verdade, gente, eu acho que tem um pouquinho dos dois mundos aí. Eu acho que não pode ser só isso e nem
nem só esse outro lado. Eu acho que tem um pouco dos dois. São muitos questionamentos, né, gente? Eu tô louca pra saber os comentários de vocês aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ficado bom. É que foi muito longo. Pra vocês terem ideia, eu estou há 4 horas gravando. 4 horas gravando, eu não quero nem ver o tamanho da edição. Então eu vou ficar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. De novo, muito obrigada pelo apoio que vocês me dão aqui no canal, ele tá crescendo tão bonitinho, tão feliz. E eu agradeço muito a vocês que estão sempre aqui comentando. Eu tô tentando responder todo mundo, às vezes eu não consigo, mas enquanto eu puder, eu vou tentar responder todo mundo, tá bom? Ai, assistam aí outros videozinhos que vocês não assistiram ainda. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!